Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, porque por aqui a minha alegria e entusiasmo está a milhão. Por aqui quem fala é Emanuele Dutra, ou a Manu. Sou artista nível 1 de suporte, sou atleta de futebol e vôlei de praia, sou atleta líder e sou membro da diretoria da Special Olympics International e ex-mensageira global da Special Olympics América Latina. Estou usando uma camisa polo vermelha com a logo das Olimpíadas Especiais e tenho a pele parda, cabelo longo, liso e preto. Meus olhos são pretos e é um prazer ter você nos assistindo em mais um episódio do podcast oficial do programa Atletas Líderes das Olimpíadas Especiais Brasil, que esse chama Vozes da Inclusão. Neste episódio, conduzirei mais uma entrevista ao lado do meu querido amigo e companheiro de apresentação, Bruno Gil. Olá, Manu, minha querida amiga, e olá para você que nos assiste do outro lado da telinha. Meu nome é Bruno, eu sou autista nível 1 de suporte, altas habilidades e superdotação do tipo criativo produtivo. Eu visto a camiseta oficial dos Atletas Líderes Brasil, tenho pele clara e uso óculos. É um prazer estar aqui conduzindo com Manu mais uma entrevista muito especial. Hoje, o espaço do podcast Vozes da Inclusão recebe a senhora deputada estadual por São Paulo, Andréa Werner, para discutirmos mais sobre as vozes que ecoam no que tange à inclusão, desde a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo até os espaços municipais. É por este honorável motivo que nós nomeamos este episódio como especial de fim de ano do nosso podcast. Bom, querida Déa, seja muito bem-vinda. É um prazer inenarrável ter você aqui com a gente. Eu vou solicitar somente que você faça a sua audiodescrição e a gente consegue ali prosseguir com as perguntas. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Oi, gente, muito bom estar com vocês. Eu sou uma mulher de 49 anos, tenho pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos lisos até os ombros. Eu estou com um vestido verde escuro. Atrás de mim tem uma parede meio cinza e um quadro de moldura preta. No meio tem um desenho, pintura que o Theo fez quando era muito pequenininho, Theo, meu filho. Eu estou muito feliz de estar aqui, mas Manu já começou me humilhando, porque, enfim, eu não tenho talento nenhum para esporte. Espero que Deus tenha me compensado com outras habilidades, porque realmente não, né? Eu era a última a ser escolhida em todos os times na escola. E Bruno é um querido que eu já conheço há muito tempo, então é sempre muito bom estar com ele. Obrigado, querida. É um prazer. E, bom, a Special Olympics é uma organização esportiva fundada em 1968 pela Eunice Kennedy Shriver, irmã do presidente Kennedy, voltada para pessoas com deficiência intelectual, pois sua irmã Rosemary era uma pessoa com deficiência intelectual. Muitas pessoas não sabem desse fato. E então ela viu o quanto o esporte fazia bem para sua irmã e também como que a falta de acesso acontecia para muitas pessoas com deficiência intelectual na época. E atualmente estamos presentes em mais de 190 países, contando com 4 milhões de atletas em 32 esportes do tipo olímpico, participando de eventos diariamente em todos os dias do ano. E nosso trabalho é voltado para níveis de habilidade, dando assim mais espaço e oportunidade para que todos os atletas tenham participações significativas. E na América Latina, estamos presentes em 20 países, incluindo o Brasil, onde temos 30 mil atletas presentes em 12 estados, sendo eles Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, competindo em esportes. Além dos esportes, também desenvolvemos programas de saúde, onde promovemos hábitos saudáveis para atletas e feiras de saúde, realizando exames em diversas áreas em todos os nossos eventos. Também desenvolvemos o programa de Atletas Líderes, onde desenvolvemos habilidades de liderança que podem ser usadas no dia a dia, dando assim mais independência para tomar decisões sobre sua própria vida, além de também fazer parte da tomada de decisões em todas as áreas da Special Olympics, participando de conselhos de atletas líderes a nível local, nacional, regional e global.
E também fazemos o programa de liderança unificada, onde pessoas com deficiência intelectual trabalham junto com pessoas sem deficiência. E o treinamento é voltado para treinar pessoas sem deficiência a serem mais inclusivas na sociedade e ambiente de trabalho. E também temos o programa MEATP, onde são atividades esportivas para atletas com maior comprometimento físico, onde tem a deficiência física. E com todo, contando um pouco mais do nosso trabalho, nós ficamos sabendo da incrível moção de aplausos de autoria do deputado estadual de São Paulo, Altair Moraes, do Republicanos SP, de número 341 de 2024, que os paratletas do estado de São Paulo, que foram às Olimpíadas de Paris 2024, receberam. E ficamos felizes de saber que eles receberam um reconhecimento tão especial por esse feito. E sabemos que é muito comum confundirmos as Paralimpíadas, que são as modalidades esportivas adaptadas às pessoas com deficiência física, e as Olimpíadas Especiais. Muitas pessoas confundem. E com isso, Andréia, queríamos saber se você e os nossos telespectadores sabem qual a diferença entre esses dois eventos, esses movimentos que são voltados às pessoas com deficiência. Só queria fazer um adendo, Manu, para a gente colocar que a deputada Andréa também teve a iniciativa desse projeto, né? A deputada teve aí essa iniciativa maravilhosa, e de autoria ali com o colega deputado Altair Moraes, né? Então, fique à vontade para a resposta, até perdão o incômodo aí. Na verdade, eu organizei uma sessão solene na Alesp, junto com o presidente da casa, para premiar os paratletas. A gente fez uma homenagem para eles, todos receberam uma plaquinha, homenageando por causa dos feitos alcançados, e a gente também deu a medalha de honra ao mérito, que é a maior honraria do estado de São Paulo, para o doutor Misael Conrado, que é o presidente lá do CRPD, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então, foi um momento muito emocionante. Mas, enfim, que eu saiba, né, as Paralimpíadas são mais focadas em pessoas com deficiência física e as Special Olympics são mais focadas nas pessoas com deficiência intelectual e tem mais um viés de inclusão do que de competição em si, né, que tem toda a coisa das Paralimpíadas. Falei certo? É isso mesmo? A gente coloca ali, né, essa pergunta, né, porque o que a gente acredita é que, como organização, né, e como uma organização, então, que nós incentivamos pessoas com deficiência intelectual, a gente precisa ali promover uma inclusão de forma geral, né? Então, a gente precisa entender quais são as modalidades, a gente precisa entender em quais momentos uma pessoa com deficiência vai competir, né? Então, a gente precisa também queremos incluir todos, mas de maneira equitativa a todos, né, Manu? Isso aí, por isso que nós não fazemos um ranking também de atletas, né? Nós desenvolvemos por nível de habilidade mesmo. Por exemplo, se eu nado 100 metros em, não sei, 20 segundos, e o Bruno ele nada em 15 segundos, 10 segundos, a gente não compete junto, porque é por nível de habilidade. Eu vou competir quem nada aos 20, 25, próximo ali. Porque para a gente realmente estar se sentindo que está fazendo o seu melhor e que a gente realmente está sendo justo, né, com todo mundo. Então, é um movimento onde a gente preza muito a inclusão e é um movimento que eu amo, assim mesmo. Não porque eu faço parte, mas é porque também eu aprendi muito, né, e dá muitas oportunidades para gente. Com É, certeza. eu, eu, eu nunca me dei bem com esportes, mas é uma coisa impressionante, porque o meu filho Theo, que agora está com 16 anos e tem deficiência intelectual, a coisa que ele mais ama na escola é educação física, gente. Ele é muito bom no basquete, ele tem uma mira muito boa, ele adora a educação física, que era uma coisa traumática para mim, justamente porque eu era a última a ser escolhida em tudo. Ele é bom e ele gosta muito. E uma coisa que salvou ele durante a pandemia foi o educador físico que ia lá em casa fazer circuito para ele poder gastar energia enquanto ele estava sem escola, sem terapia. Aquilo salvou a nossa vida. Então, eu sei da importância do esporte para pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual.
Com certeza. E a gente sente mesmo, né, Déia? Então, eu acredito que como sociedade a gente deva enxergar, né? Hoje a nossa sociedade como um todo, e desde sempre, não é? Nós temos né, nós temos programas, por exemplo, a Special Olympics tem a escola unificada, né, não é? As escolas unificadas, então a gente pratica inclusão por meio do esporte, mas ainda assim a gente vê nas escolas hoje um cenário de capacitismo e um cenário de exclusão muito grande, né? Então, eu também senti isso, eu também era o último a escolher, né, na minha antiga escola. Me formo hoje por uma escola, mas passei por uma anteriormente que também fui o último a ser escolhido, era sempre o último a ser escolhido na educação física, então a gente super entende, a gente super compreende esse tipo de questão, a gente sabe como é difícil para todos. Dé, a gente sabe que você é uma deputada ligadíssima à pauta da saúde. E principalmente uma época terrível como foi a da decisão pela taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde, a REPS, da ANS, julgado pelo STJ no dia 8 de junho de 2022. A gente sabe que este foi um dos períodos de maior ativismo que você teve durante a sua luta pela causa autista e da pessoa com deficiência, tanto que você organizou a mobilização nacional contra o rol taxativo e a hashtag rol taxativo mata esteve em alta em todo o país. Junto ao senador Romário, do Rio de Janeiro, você buscou apoio ali para a causa. E falando nele, o Romário é embaixador das Olimpíadas Especiais Brasil. Olha que legal. Os embaixadores, eles são responsáveis por levar a causa das Olimpíadas Especiais adiante. Eles marcam presença em eventos importantes para nós e buscam a inclusão em seus trabalhos. Nessa contextualização, e considerando ali a importância, né, desse assunto para a pauta da saúde, até mesmo com a sugestão de alguns deputados com ideias completamente divergentes de você, para a instalação de uma CPI dos planos de saúde, não é? E como que você tem lidado com essa matéria, né? Há muitas denúncias que chegam ali ao gabinete da inclusão, que é o gabinete da deputada, com o cancelamento arbitrário de planos de saúde de pessoas em tratamento, como que a senhora está acompanhando ali esse assunto dentro da Alesp? Conta mais pra gente. Bom, 2022 foi um ano muito marcante, porque eu acho que foi a maior mobilização que a gente conseguiu fazer na comunidade, principalmente autista, mas em geral pessoas com deficiência. Então eram muitas, principalmente mães de pessoas com deficiência, que também são mulheres autistas, outras mulheres com deficiência em Brasília, fazendo essa invasão nos gabinetes dos deputados, depois dos senadores, para colocar pressão para que a gente conseguisse, de fato, derrubar essa decisão do STJ. Teve uma coisa que facilitou, que era ano de eleição, então eles estavam muito preocupados com a imagem pública. Lá no Twitter, eu consegui subir a hashtag do Rol Taxativo Mata para primeiro lugar, com engajamento de artistas, outras pessoas que têm muitos seguidores e tudo, então isso ajudou demais. Eu costumo dizer que a gente está sempre enxugando um grande gelo, né? Porque a gente está lidando com talvez um dos maiores poderes financeiros do nosso país. Eu ouvi de vários deputados e senadores na época que era o lobby mais poderoso do Congresso Nacional, né? Então a gente está falando de muito dinheiro e é um lobby que ele está aí infiltrado no executivo, no legislativo e no judiciário. Então eles nunca vão parar de tentar as legalidades deles, né? Porque sempre vai ter alguém que apoie em alguma das instâncias aí de poder. A gente, desde o início do mandato, começou a receber a primeira onda de cancelamentos, foi logo que eu assumi, em 2023. Esse ano veio outra onda de cancelamentos, e a gente sempre recebe muitas denúncias também de descredenciamento de clínicas. Então, imagina você, Bruno, fazia terapia numa clínica ótima, 1 hora de terapia, com uma pessoa que era qualificada e tudo, e essa clínica era credenciada por um convênio. De repente, o convênio chega à seguinte conclusão: não, isso é muito caro, está afetando aí a minha margem de lucro. Eu vou fazer minha própria clínica, né? Aí o Bruno passa de 1 hora de terapia com uma pessoa qualificada para meia hora com um estagiário que não tem nem formação naquilo, e fora as pessoas que chegam nas clínicas que o convênio direciona e descobrem que tem fila de 6 meses para começar a ser atendido. Então, um absurdo, não tem como você comparar com a situação anterior, é um prejuízo gigantesco para essas crianças e adolescentes com deficiência. Então, a gente levou todas essas denúncias para o Ministério Público e já são 6 inquéritos abertos contra as operadoras. Infelizmente, a CPI em Brasília não andou, pelo que eu falei, né? É um lobby muito poderoso, então conseguiram dar uma engavetada lá na CPI. Realmente, a ideia é um absurdo sem precedentes. A gente tem uma consciência que é algo que a gente olha e fala, não tem como defender.
né? A partir do momento que nós temos filhos, a partir do momento que nós temos pessoas com deficiência, a partir do momento que nós temos pessoas próximas a nós com deficiência, a gente não pode aceitar esse tipo de absurdo, não é? Manu, você também deve ter passado por algo parecido, né? Mas eu sinto que desde sempre para mim foi essa dificuldade, né, com planos de saúde, sempre preços exorbitantes, como se já não fosse algo comum a eles, não é? Então, os preços já são exorbitantes, imagina ter o plano cancelado ainda, né, pessoal? Exatamente. O que me ajudou assim no início foi mesmo na APAE, né? Que tem o suporte, me deu todo o apoio, tudo que eu precisei desde pequenininha. E ali eu consegui iniciar, mas eu conheço muitas pessoas que já tiveram seus planos de saúde cancelados. E quando você coloca, que você tem uma deficiência, então às vezes o plano nem aceita, fazer o seu cadastro, nem nada. É um absurdo isso. Estamos falando de saúde, saúde para uma pessoa. E nós devemos ser respeitados, sabe, como uma pessoa, um ser humano. E nós podemos deixar isso acontecer. Obrigada, a Andrea, por estar de frente, lutando contra isso. E pode contar com a gente, que nós vamos também levantar nossa voz. Estamos juntos. E os juntos nós não podemos ser parados. É Exato. isso, acho que o mais triste é a gente ter que lutar por direitos que já estão na lei, né? A gente não quer direitos novos, a gente quer só que aqueles que estão na lei sejam cumpridos, mas parece que é tão difícil, né? Quando as pessoas aí se fazem de migué, como a gente diz, fingem que não estão entendendo e continuam com suas práticas ilegais. Então a gente vai continuar lutando porque a gente não tem outra opção, né? Essa que é a verdade. Exatamente, são os direitos. Bom, falando um pouquinho mais, né, do nosso movimento das Olimpíadas Especiais, além dos programas que eu mencionei, nós também desenvolvemos o programa que o Bruno mencionou, que é das escolas unificadas, né? Onde nós levamos a inclusão para além das aulas de educação física. E envolvemos toda a escola, desde a diretoria, professores, a todos que estão ali em contato com os alunos. E atualmente no estado de São Paulo, nós temos escolas unificadas nas cidades de Jundiaí, Cajamar, São José do Rio Pardo e Bauru, totalizando 151 escolas participantes. Falando nisso, Manu, até me perdoe te interromper, mas eu queria contar que por aqui um autista passou no vestibular para jornalismo em minha cidade, mesma carreira da Dea, né? E eu estou muito feliz com essa conquista, pessoal. Eu dou graças à educação que me permitiu chegar até onde eu cheguei. Mas como nem tudo são flores, eu digo que quem vê close não vê corre. A gente conhece, é uma frase muito usual aí. E é isso que acontece com a gente, né, conosco autistas, que tem uma facilidade maior para comunicação, não é? Mas que ninguém vê a parte do bullying, ninguém vê a parte do capacitismo, ninguém vê a parte da vergonha que nos fazem passar. E ainda assim eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui para que a luta continue e não deixaremos, vamos deixar de lado quem pratica a exclusão, seja quem for a pessoa. Resistiremos e existiremos para a alegria de alguns e ódio de outros, e tá tudo bem com isso. É, É é isso isso aí, vamos ter que nos aí. engolir, né? É sobre. Jamais. Todos os Ó, lugares. a nossa vitória faz com que as pessoas fiquem um pouquinho com raiva, né? Mas porque eles não querem ver a gente crescer. Eles colocam a gente num círculo ali e fala, numa bolha e fala, você fica ali, afastado. Mas o Bruno está conseguindo aí quebrar essa bolha. E parabéns mais uma vez, meu amigo. Você é um orgulho pra gente. Querida, muitíssimo obrigado. E é isso, gente. A gente não pode parar enquanto a gente estiver aqui. A gente vai lutar pelo que a gente precisa. E como a Dea disse, a gente não quer direitos novos, a gente quer os mesmos que já estão na lei. Então, é para isso que a gente está aqui. É para isso que a Dea pode contar com a gente. E para qualquer tipo de situação aí que mobilize as Olimpíadas Especiais também estaremos juntos. Quero visitar essa escola aí em Jundiaí, aqui do ladinho, hein? Fiquei feliz de saber que tem uma lá. Com Isso certeza, vamos aí, sim, será um prazer. né? E falando um pouquinho, né, assim, da escola, uma situação não tão legal assim, deputada, a senhora, ou você, como preferir,
Já enfrentou alguma situação de falta de inclusão em alguma escola que seu filho Theo estudou? Se sim, como resolveu essa situação? E o que nós, quanto sociedade, né, podemos fazer para resolver questões de exclusão e entender que é um direito ao acesso nas escolas e a nossa permanência nela, no sistema educacional. Eu mesma passei por muitos problemas na escola. Na minha época não tinha diagnóstico, ninguém sabia o que eu tinha, mas quando eu penso que a minha turma na escola, pelo menos da quinta até a oitava série, no interior de Minas, era os dois meninos gays da sala, a única menina preta da escola e uma menina que sofria bullying porque falavam que ela era feia. Essa era a minha turma. E isso já diz muito, né? Era justamente os excluídos da turma. Eu perdi a oitava série, repeti a oitava série, mesmo hoje em dia com diagnóstico de altas habilidades, então, assim, tinha muita coisa equivocada ali, né? O Theo, a primeira vez, a primeira violência que ele sofreu nesse sentido, ele tinha acabado de ser diagnosticado, tinha 2 anos. Fui matricular ele numa escola e na hora que eu falei que ele era autista, a vaga sumiu. E para mim, foi acho que a maior violência que ele já sofreu até hoje, porque eu não consigo entender quem bate uma porta na cara de um bebê de 2 anos, né? Sem nem olhar para a cara dele, sem nem saber como ele era, sem nem saber como ele era, né? Simplesmente porque eu falei que tinha um diagnóstico. Então, o Theo ficou muito tempo em escola especializada e ele foi para a escola regular durante a pandemia, que a gente mudou aqui para o interior, para Vinhedo, e foi muito bem incluído na escola regular pública. Eu cheguei a tentar matricular ele em escolas regulares particulares algumas vezes, mas no momento em que eu falava, ele sempre perguntava assim: ele fala? Aí eu falava: não. Ah, mãezinha, já tem um autista igual ele na turma, então não dá para colocar outro. Eu fiquei com tanto ódio dessa história que o primeiro projeto de lei que eu aprovei no estado de São Paulo foi o que proíbe limitar alunos com deficiência por sala, justamente porque as escolas particulares faziam isso para poder excluir os alunos. Então, não pode vir com essa historinha mais. Mas, enfim, ele foi muito bem incluído na escola regular municipal, com todos os suportes que estão na lei, ele recebeu e ele começou a ser alfabetizado, começou a se desenvolver, tinha amiguinhos na sala, chegou a ser convidado para uma festa de 15 anos de uma colega. Então, assim, você vê que a inclusão é possível, mas a gente precisa de vontade política, práticas baseadas em evidência na escola e investimento, porque sem dinheiro não dá para fazer milagre, né? Exato, Dé. É. E como a gente se identifica com essas histórias, né? Então, gente, negação de matrícula, o quantos casos existem, não é? E que muitas pessoas não veem, né? Então, acredito que, como um gabinete da inclusão no estado de São Paulo, é isso que a gente precisava, não é? Então, eu acho que é isso que a gente tinha que ter. Então, como assim o poder público não olhava para isso? Como assim? Os poderes, que sejam eles, né, que seja o legislativo, o executivo, o judiciário, não olhavam para isso, não é? Era só o quê? Mães que batalhavam para ter os direitos dos filhos aceitos. Porque foi nisso, e inclusive minha mãe também entrou nessa batalha, porque era uma batalha que a gente tinha que resolver sem auxílio do poder público ainda. Então, hoje, com esse auxílio, com a Andréa como deputada hoje, tem uma outra, né, tem uma outra diferença, tem uma diferença enorme, não é? Então, a gente tem uma causa sendo levada, né? É isso que eu prezo muito, né? Sim, inclusive eu denunciei no Ministério Público uma rede de escolas que estava recusando matrícula de autista. Então, até isso estamos fazendo. Estamos causando bastante problemas para aqueles que não querem incluir, né? Que ótimo, adoro isso, gosto assim, não é? Bom, minhas E queridas. continue. Exato, exato, que continue, exatamente. Bom, pessoal, minhas queridas, a conversa tá excelente, mas infelizmente nós teremos que encerrar o nosso bate-papo. Desde já, a gente quer agradecer imensamente a deputada Andréa por ceder alguns minutos aí do seu preciosíssimo tempo para a gente falar sobre o que nós precisamos continuar falando, que é a causa da pessoa com deficiência e as áreas de atuação da deputada dentro do Parlamento Paulista. Muito obrigado, Déa querida, por aceitar nosso convite. Foi um prazer, uma honra inexplicável. Eu que agradeço o convite, Bruno. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, pela sua mãe. Manu, obrigada pelo convite e contem comigo sempre, de verdade. A gente tem que estar junto nessa, né? Com certeza. É isso aí. Falando em estar juntos, queremos convidar você e sua família para estar perto, né, das Olimpíadas Especiais. Você mencionou que quer convidar, quer visitar uma escola, né, em Jundiaí.
por favor, pode fazer isso. O Bruno pode enviar para você, ou eventos também esportivos. É, sinta-se à vontade e parte da nossa família mesmo. Seria uma honra ter vocês com a gente. Com Obrigada, gente. certeza. E falando, né, a deputada até mencionou aqui da Escola Unificada em Jundiaí, se quiser conhecer algum dia der, a gente vai atrás de um convite para você. A gente quer muito que Quero. você conheça o nosso movimento melhor, as escolas unificadas em evento, principalmente porque nós temos eventos nas escolas unificadas, então a gente unifica pessoas com deficiência intelectual a pessoas sem deficiência, a gente pratica mesmo a inclusão ali, e é isso que a gente tem mais orgulho, eu acredito, né, Manu, dentro desse programa incrível que é as escolas unificadas dentro da Special, não é? Exatamente, porque nós já sofremos muito bullying também nas escolas. Exato. Então, nós sabemos como é difícil, não só para a gente, mas para muitas pessoas com deficiência. Então, quando a gente leva o nosso programa de escolas unificadas, a gente faz com que novas gerações não passem pelo que nós passamos, né? Porque nós queremos sempre que evolua e que mais pessoas tenham acesso, que é o direito de cidadão. Mas eu só quero dizer mesmo que foi um prazer enorme. Obrigada mais uma vez, Déia, por ter aceitado o nosso convite. Espero que não seja a última vez que nós tenhamos esse contato maravilhoso. Foi um prazer de verdade. E é um prazer mais uma vez estar aqui com meu amigo Bruno, apresentando mais um episódio do nosso podcast Vozes da Inclusão, que ele é 100% feito por nós, conduzido por atletas líderes, desde o roteiro até a gravação, pois sabemos, né, que esses espaços são essenciais para podermos expressar, né, nossas ideias, nossos sentimentos e debater assuntos tão importantes para o nosso movimento, né, da luta da pessoa com deficiência. E obrigada a todos mais uma vez por estarem aqui com a gente, nos ouvindo e mandando suas mensagens. Isso motiva muito o nosso trabalho. E nós vemos com mais episódios em 2025. Ótimas festas a todos e celebrações de fim de ano. E lembre-se, inclusão é ação. Um beijo a todos. Um beijo, pessoal. Muito obrigado. Sigam a gente pelas nossas redes sociais, pelo nosso YouTube. Acompanhe todos os episódios incríveis do Vozes da Inclusão. E acompanhe o nosso trabalho também, Olimpíadas Especiais Brasil. Estamos lá no Instagram, estamos no YouTube. Ideia, mais uma vez, muito obrigado. Beijo. Feliz Um Natal para todo beijo, mundo. pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.